Olá, galera, alunos do quinto ano. Estamos aqui novamente para fazer a leitura agora do segundo bloco do conteúdo do portfólio, do primeiro portfólio do terceiro bimestre, componente curricular de matemática. Nós vamos tratar agora de figuras geométricas e lá no final do portfólio tem algumas contas também, umas continhas de adição e subtração. Vamos lá, beleza? Figuras geométricas espaciais. As formas geométricas espaciais estão presentes em nosso cotidiano. Ao observarmos objetos ao nosso redor, conseguimos relacioná-los aos sólidos geométricos. Por exemplo, uma bola de futebol se parece a uma esfera. Uma casquinha cônica de sorvete parece um cone. Um dado parece um cubo. Uma caixa de sapato parece um paralelepípedo, um bloco retangular. E assim por diante. Entre tantos outros exemplos. As formas geométricas espaciais são aquelas que possuem volume, diferente das figuras geométricas planas. As formas geométricas espaciais são aquelas que possuem volume, diferente das figuras geométricas planas. As formas geométricas espaciais se dividem em dois grandes grupos, os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros possuem apenas faces planas, enquanto os corpos redondos possuem faces arredondadas e possuem também a característica de rolar. Olha só, poliedro possui apenas faces planas, enquanto os corpos redondos possuem faces arredondadas e possuem também característica de rolar. Beleza? Vejamos alguns exemplos. Olha aí, os poliedros: prisma, pirâmide, o paralelepípedo, o cubo, beleza? E os corpos redondos: cilindro, olha só o corpo redondo aqui, a base do cilindro, olha. A esfera e o cone, que tem também essa face redonda também. Beleza? Dentro do conjunto de todos os poliedros, existem dois grupos muito importantes. Os prisma, que possuem duas bases congruentes e paralelas em planos distintos. E as pirâmides, que possuem apenas uma base poligonal. Veja a figura a seguir. Prisma, entendeu? E a pirâmide. A pirâmide só possui aí uma base poligonal, enquanto o prisma possui as bases congruentes e paralelas, iguais aí, ó. Em relação aos poliedros, devemos conhecer os três elementos que formam um poliedro: a face, que é a região, a face, olha, região plana, né? A aresta, que são os encontros, as arestas, que são os encontros, são aídas, não os encontros não, gente, é aída, desculpa, olha, as idas. Vamos retornar. Face, certo? Pode observar aqui, ó. Face. As arestas, que são a lateral indo de encontro. Os laterais indo de encontro. E a vértice, que são os ângulos. As vértices, que são os ângulos, os encontros. Beleza? Face. Aresta. A ida aos encontros. E as vértices, que são os ângulos. Pontinho aqui, ver como fica melhor para vocês. Ok? Além de conhecer esses elementos, é importante conhecer a quantidade de cada um. Exemplo: o paralelepípedo possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Gente, esse paralelepípedo, para vocês saberem direitinho a contar quantas faces, quantas arestas e quantas vértices, vocês imaginam que esteja com uma caixa de sapato.
Aí vocês começam a contar cada face, cada lado de uma caixa de sapato, né? Vocês vão saber quantas faces tem. Aí vocês imaginam as arestas, que é as idas de encontro, as laterais da caixa. Conta cada uma delas, vai dar 12, nesse caso aqui, ó. Uma, aqui, ó, a face, né? Aqui, ó, tan, 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 tan. Muito bom esse tan, tan, tan. E as vértices, que são os encontros, beleza? Então, esse paralelepípedo possui 6 faces. Eu tô sem uma caixa de sapato aqui para poder mostrar para vocês e numerar cada face. Ia dar mais certo, mas se vocês tiverem, pode fazer na casa de vocês. 12 arestas, idas aos encontros e 8 vértices. Lá no EducaTalk tem um vídeo explicativo relacionado a essas figuras geométricas espaciais. A diferença de um do outro, de figuras geométricas espaciais para as figuras geométricas planas. 10. Vamos lá. Complete as frases escrevendo o nome dos sólidos geométricos correspondentes. Uma bola de futebol lembra uma. É só voltar aqui, ó. Nós estamos aqui na página 54. Vocês retornam aqui na página. Passou. Na página aqui 53 que vocês dão para responder isso daí. Uma bola de futebol lembra o quê? Vocês vão pegar o nomezinho, encaixar lá. Uma caixa de sapato lembra vocês vão olhar lá. Vamos olhar o que lembra uma caixa de sapato e colocar. Isso é muito fácil. Uma lata de refrigerante lembra vocês vão observar o que lembra uma lata de refrigerante e colocar o nome. Beleza? Uma casquinha de sorvete lembra um dado de jogo de tabuleiro lembra A, B, C, D, E. 11. Assinale a alternativa em que os dois sólidos geométricos representados só têm superfícies planas, ou seja, poliedros. Olha que eu dei a diferença da agora falando, né? A diferença dos poliedros, né? Os corpos redondos. Observe direitinho aí. Vocês vão achar essa resposta mais atrás, olhando direitinho. Entendeu? Poliedros, corpos redondos. E aqui ele pergunta o quê? Olha só. Assinale a alternativa em que os sólidos geométricos representados só têm superfícies planas. Ou seja, poliedro. Onde tem um corpo redondo, não marca, né? Estou quase dando a resposta. 12. Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas... Pulei uma atividade aqui? Não. Quantas faces, quantas vértices e quantas arestas possui uma pirâmide de base quadrada? Observe, gente. Pirâmide. A base dela é quadrada. Quadradinha aqui. Beleza? Então, vamos imaginar que vocês estão com a pirâmide na mão, de base quadrada. Cada ladinho tem 1, 2, 3, 4 lados fechando aqui, né? Tem a parte de baixo também. As faces, né? Vocês vão contar quantos vértices. Minutinho. Quantos vértices que tem, né? O que eu falei dos vértices? Os ângulos, encontros. E quantas arestas? E responder. Aqui vocês têm o exemplo aqui, ó. Aresta, vértice e face. Arestas, as linhas da ida. Vértice, os encontros. E a face, o lado todinho da figura espacial. Beleza? Qualquer dúvida, me procure. Mas não fale assim, professor, isso aqui tá certa. Eu vou ter que corrigir depois, né? Se eu disser a resposta para vocês, aí fica difícil. Observe atentamente qual o número de faces, qual o número de faces, de vértice e de aresta do prisma a seguir. Essa figura é um prisma. Tá vendo? Ela é como se fosse uma figura 3D, gente. Tem que tomar cuidado, senão a gente se atrapalha um pouquinho. Você vai olhar lá o exemplo. Caso também. Pesquise, gente, no YouTube. Se vocês colocar o nome face, vértice e aresta lá no YouTube,
vocês vão achar muitos vídeos explicativos relacionados ao assunto. Beleza? Vocês colocar figuras geométricas espaciais, vocês vão olhar. Figura geométrica, diferença entre figuras geométricas espaciais e figuras geométricas planas, vocês vão ver também no YouTube. Lá no blog também do Educatalk tem vídeo também relacionado ao assunto. Observe o solo geométrico do quadro a seguir. Olha só, um paralelepípedo, um cilindro, um cone, um cubo e uma esfera. A esfera tá assim meio puxadinha assim, né? Mas é uma bolinha, viu, gente? Entendeu? Observe os objetos abaixo. Observe o solo geométrico do quadro a seguir. Aí depois, agora observe os objetos abaixo e enumere de acordo com os sólidos geométricos parecidos. Vocês estão vendo que cada um tem uma numeraçãozinha aqui, né? O 1 no paralelepípedo, o 2 no cilindro, o 3 no cone, o 4 no cubo e o 5 na esfera. Certo? O que eu vou fazer aqui, professor? Se eu vier aqui, olha, um exemplo, no dado desse aqui, eu vou olhar o que se parece com o dado e vou colocar o número que está acima do cubo, por exemplo, na respectiva imagem parecida. Entendeu? Na respectiva imagem. Eu vou aqui, por exemplo, uma bolinha de tênis. Creio que seja uma bola de tênis. Eu vou olhar o que se parece com ela e qual a numeração que está em cima daquela figura geométrica, daquele sólido geométrico que se parece com ela. E vou colocar a numeração de acordo com as suas aparências. Beleza? Vamos lá. Calcule as operações. São continhas fáceis, né? A. 2.648 mais 783. Façam a continha, respondam. B. Essa aqui ficou AB. Gente, isso aqui parece que eu dei uma desculpando aqui. Porque eu estou vendo aqui que eu me atrapalhei um pouco relacionada a sequência. Ficou A, B, aí E, F, I, J. Na realidade, acho que eu queria colocar... Deixa eu ver. Devia ser assim, A, B, C, D. Não importa muito a numeração não, as continhas estão ok, dá pra gente corrigir numa boa. Aí, A, 2.648 mais 783. Essa numeração aqui, essa sequência que nós se atrapalhamos, não importa muito porque a gente importa que as contas dê para fazer, tá bom? São contas de mais, cuidado com o sinal, quando é sinal de mais é adição, quando é sinal de menos é subtração, beleza? Agora vamos para 16. Tem um meninozinho aqui pensando aqui, coçando a cabeça, né? Pense bem. Você está dirigindo um ônibus. Na primeira parada subiram 20 pessoas. Na segunda desceram 15. Qual é o nome do motorista? Tchau para vocês. Até a próxima.